Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. CVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário aí do setor de recebíveis, é um fundo imobiliário do setor de papel. Ele foi lançado no mês 9 de 2019, é um fundo de base 100, VBI é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo com altíssima liquidez, ele negocia em média 2 milhões e 400 mil por dia, é um fundo para investidores em geral, ele tem nota 4 de 5 no site, faz parte do IFIX com 0,87%, ele conta atualmente com mais de 11 milhões e 10 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado com pequeno desconto, um PVP de 0,98, né? Ou seja, 2% de desconto. Mas, na minha opinião, esse desconto é um pouco maior. Já já eu explico melhor isso. Atualmente, esse fundo está com patrimônio de 1 bilhão e 27 milhões e o mercado está aceitando pagar 1 bilhão e 1 milhão. Então, o que a gente observa? É um fundo de base 100, mas que atualmente ele está sendo negociado a R$ 93. Então, na minha humilde opinião, esse fundo não vale só R$ 93. Então, eu acho que ele valha pelo menos R$ 97, R$ 98. Então, esse desconto, ao invés de 2%, como atualmente ele está sendo negociado por 90, eu acredito que hoje o desconto seja na faixa de 7, 8%. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que já conta com mais de 69 mil cotistas. Nesse slide, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente, a R$ 90. Ele teve como mínima 84 e como máxima de R$ 102. Ou seja, o fundo atualmente está orbitando bem mais próximo aí das mínimas do que das máximas. Eu vou traçar aqui o valor de R$ 100, que seria o VP teórico do fundo. E aí, o que a gente observa? Esse fundo ele veio a mercado um pouco antes de março de 2020, que foi a situação pandêmica. Então, quando ele veio a mercado, ele fica orbitando próximo ao VP ali e tem dois picos, sendo negociado na faixa de 115, 120 reais. Só que, durante a situação pandêmica, suas cotas são jogadas para incríveis R$ 67. Rapidamente o fundo se recupera, então ele salta para 77, 88 durante um período, e depois ele se recupera e volta ao seu VP, até passando do seu VP. Durante os meses de final de 2020 e o início de 2021, até mais ou menos maio, o fundo fica orbitando até com certo ágio, negociando ali acima dos R$ 100, próximos aos 110. Só que, de maio de 21 para frente, começa a acontecer o fenômeno do arrefecimento da inflação. A inflação começa a diminuir, dá trégua, né? Então, esse fundo fica durante um bom período ali lateralizado, próximo ao VP de R$ 100. Em novembro de 2021, os fundos caíram bastante, esse fundo apresentou uma pequena queda. E aí, somente nesse ano de 2022... é que aí os fundos de papel apresentam queda, né? E começam a sofrer mais. Então esse fundo teve como mínima de R$ 84, dia 19 de dezembro, foi sua mínima, e ele agora voltou a um patamar que estava mais estabilizado, nesse patamar de mais ou menos 90. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. A sua interação aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento dele. Comenta aí para nós se você conhece esse fundo imobiliário, a gestora, os ativos internos que ela possui. Comenta para nós aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos, se inscreva no canal e ative o sino. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar, torne-se membro. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de nos ajudar, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Se você também quiser nos fazer qualquer doação para o canal, o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação será muito bem-vinda. Obrigado a todos vocês que colaboram. Nesse slide a gente vê o desempenho do fundo. Em 2019, quando esse fundo veio a mercado, ele estava tendo um desempenho bem fraco, né, entregando na faixa de 60 centavos. Durante o ano de 2020, ele já apresenta uma certa melhora, sendo que as suas menores entregas foram já em patamares de 60 centavos. Ele teve algumas já na faixa de 90, finalizando o ano já conseguindo entregar algo na faixa de 1,50. O ano de 2021, o fundo teve um desempenho bem melhor, com as suas piores entregas já em patamares próximos a 90 centavos. A gente vê que houve uma maturação do portfólio do fundo, né? Teve entregas aí acima de 1,80, mas a normalidade do fundo foi entre 90 e 1,20. Já no ano de 2021,
2022, né, o ano passado, esse fundo teve a maioria das suas entregas em patamares ali na faixa de R$ 1. Ele teve algumas entregas ali na faixa de 1,50, mas com o arrefecimento da inflação, né, que a gente teve, inclusive até deflação, esse fundo veio para patamares ali na faixa de 60 centavos, mais precisamente 60 e pouco, né? O último dividendo anunciado do fundo, inclusive, foi 75 centavos. Esse fundo já passou por 7 subscrições, ocorreu entre abril e maio do ano passado, 2022. Aqui a gente vê as entregas do fundo. Então ele durante o período ali estabilizou em patamares de 1,12. Depois ele fez 2 entregas ali de 1,50, 1,30, R$ 1. E aí a gente vê, entre aspas, né, as quedas do fundo. 7,4, 66, 66. E aparentemente ele já esboça uma recuperação, anunciando aí 75 centavos no último mês. Como ele ainda não anunciou para janeiro, vamos aguardar os próximos dias aí, que já deve estar para fazer um novo anúncio. E eu já acredito que vai ser um anúncio nessa faixa de 90 centavos, R$ 1, talvez até mais. Então, dia 8 de dezembro, ele pagou no dia 15 de dezembro esses 75 centavos. Na época, a cotação estava em R$ 91, o que indicava um yield de 0,82. E esse fundo está atualmente com 13,84% de yield acumulado. É um yield aceitável, né? Porque é acima de 1% ao mês. Mas esses últimos meses aí deram uma derrubada no padrão das entregas do fundo. Então, acredito que com o passar do tempo aí, ele deve recuperar bem essas últimas entregas aí, né? Nesse slide a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo. O destaque para a VGHF, que atualmente tem 2% das cotas do fundo. O CAFOF com mais 2%. O BCIA com mais 1,34%. E aí a gente vê ainda inúmeros outros institucionais que têm posição no fundo. Essa quantidade grande de institucionais mostra, de uma certa forma, né, confiança dos profissionais aí, das outras instituições, de aportar no fundo. Então eu vejo isso com um olhar bem positivo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, nós temos um canal secundário, o canal Almudicas, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Dá uma força e vai lá e se inscreve, segue, dá essa moral pra gente. Os nossos canais estão em outras plataformas, a Almudicas, a Muinvest, a Mufiagro, também estão presentes nessas outras plataformas. Vai lá e siga, dá essa moral pra gente, eu agradeço de coração. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gestão vem nos falar o seguinte, ó, 100% dos CRIs tem garantia imobiliária, a carteira é composta por ativos, ó, que vão tentar recompor a inflação e vai remunerar mensalmente o investidor. E o spread alvo que eles tentam ter é conseguir bater a inflação, ó, mais 3, a inflação mais 4. A gente vê o seguinte, o fundo tem todo um critério na hora de investir nos seus ativos. Então quais ativos que ele vai investir, ó? Shopping, outros FIIs, FDICs, escritórios, logísticos, consumo essencial, loteamento, setor residencial. Além disso, ele ainda tem esses critérios na hora de investir. Isso é interessante porque você já sabe antes o que é a cabeça do gestor, porque depois o gestor não fica mudando de rumo aquilo que ele pretende ou não. Então lá, ó, diversificação por segmento. Ele vai ter no máximo 10% do PL por tipo de ativo imobiliário, por essas segmentações que a gente viu ali. No máximo, 25% do PL para ativos subordinados. Então, se for ativos de risco sênior, mezanino, subordinado, no risco maior, o máximo que ele vai ter vai ser 25% do portfólio. Até 25% do PL alocado em uma única região metropolitana, exceto São Paulo. E baixo risco na composição do portfólio, ele tem ratings aí também, mínimos aí para ele estar investindo, né? Rating é risco de crédito. Um ponto interessante é que o fundo tem uma ótima diversificação geográfica, com presença em quase todo o território nacional. Ele tem uma exposição maior ao estado de São Paulo, com 44% da sua exposição. E aí vai ter algumas outras exposições assim. Mato Grosso, 9%, Distrito Federal, 6%, Rio Grande do Sul, 7%. São algumas das regiões também com alta exposição. E, surpreendentemente, também o Pará com exposição alta de 7,4%. A gente vê os segmentos que o fundo investe. Então, quais os segmentos que o fundo tem posição? 18% do setor residencial, 16% do setor de loteamento, 13% de logística, shopping 12%, educacional 7%, multipropriedade 13%, healthcare 7%, varejo 8% e os demais setores aí. Então a gente vê que é o seguinte, o fundo tem uma certa exposição ao setor de multipropriedade, o setor de loteamento, que são setores que um pouco mais arriscados, né? Mas ainda assim um percentual bem, assim, aceitável na minha opinião. Então é um fundo que tem um risco mínimo, mas tem um certo risco que você tem que ser analisado.
Nesse slide a gente vê o seguinte, que o fundo atualmente tem 85% do seu portfólio atrelado a IPCA e o fundo está colocando um pezinho ali em CDI, 15% em CDI. O LTV do fundo, o que é LTV? É Loan to Value, é como se fosse o que ele tem de garantia frente ao que ele emprestou. 37% do portfólio vai de 0 a no máximo 50% de LTV. Eu vou pegar metade disso, vamos pegar aqui, ó, 25% de LTV. Então significa que a cada R$ 25 de dívida, o fundo tenha 100 de garantias. Ele vai ter ali 34% do portfólio nesse patamar aí entre 51 e 65. Eu vou considerar 55. Então significa que a cada R$ 55 de dívida, ele tem 100 de garantia. Então é assim que funciona o LTV. O restante ele tem 15% ali entre 66 e 75 e 14% entre 76 e 90. Distribuição por rating, né? Esses ratings, quanto maior esses As, melhor. Então, ele tem 10% dos seus devedores AAA de crédito, 7% com AA, 1% com A. Ele tem 56% com A-. Gente, de B, duplo B para frente, já é um ótimo nível de crédito, tá? Mesmo B é algo aceitável. A gente vê que a pior classificação dele é triplo B. Depois do triplo B, é só triplo B+. Então, na minha opinião, mesmo esses percentuais aqui que não são grandes, ainda é de ótima qualidade de crédito, na minha humilde opinião. Aqui a gente observa a DRE do fundo. O fundo cobra de taxa 1,5 sobre o valor de mercado, sendo que 90 vai para a gestão e ele não cobra performance. Então vamos ver na prática o que essas taxaiadas representam. Em novembro, o fundo teve como receitas aí, ó, 7,7 milhões de CRI, 1,5 milhões de outros valores, totalizando 9,2 milhões. Despesas totais que o fundo teve, 900 mil, e ele não faz um destrinchamento das despesas, então isso aqui é um ponto muito ruim do relatório deles. Acredito que seja uma das únicas críticas que eu tenho ao relatório deles. O relatório deles é completíssimo, tem muito mais informações do que eu consigo trazer para vocês. Inclusive é recomendado que, se você gostar desse ativo ou de qualquer outro que seja que eu traga aqui no canal, que você abra o relatório e vá lá estudar. Então vamos ver na prática o que esse valor está representando frente ao total que ele recebeu, e depois a gente vai observar isso também frente ao acumulado dos últimos 12 meses. Então olha só, em novembro, as despesas de 0,9 vezes 100 dividido por 9,2. Então em novembro as despesas estão representando 9,78%. Lembrando que para mim o máximo que eu me sinto confortável é 15%. Até 10% é aceitável, acima de 10% eu já acho caro. Chegando próximo a 10 aqui já começa a ficar caro, né? Então em novembro tá beirando o limite de estar caro, mas ainda está abaixo dos 15%, que seria o máximo meu limite. E nos últimos 12 meses, o que a gente observa? 11,7 vezes 100 dividido por 142,3. Aí a gente observa que cai um pouco mais para patamar de 8,22, né? Então, bem abaixo dos 15, que seria o máximo que seria confortável para mim. Nesse slide a gente vê a composição do patrimônio do fundo, né? Então ele tem ali, ó, do total que ele tem, 84% está alocado diretamente em CRIs, ele vai ter ali mais 5% em cotas de outros FIIs, 8% em operações estruturadas e 3% ali em caixa. Então, o total que o fundo possui, 1 bilhão e 55 milhões. O passivo que o fundo possui, ó, ele tem rendimentos, provisões a pagar, compromissadas. Ele tem 28 milhões de passivo. Quando você tira o passivo do ativo, sobra o patrimônio líquido. Então, aqui é realmente o que o fundo tem de valor. Ele tem 1 bilhão e 27 milhões de patrimônio líquido. Aqui são os fundos que o fundo investe diretamente. Ele tem um MCHY, que inclusive pagou uma bolada gigantesca. Quando isso aqui chegar no bolso do fundo, acho que ele vai dar um impacto bem interessante. Ó. O fundo tem 2,6% do seu portfólio nisso, no MCHY, né? O HREC tem 1%, ele tem do Game 11 mais 1%, e o MCHF ele tem mais 0,7%. Então ele vai ser meio que duplamente favorecido, porque o MCHF ele é praticamente MCHY, né? Então acredito que só de FIIs, esses mais de 3% aí, quase 4%, já vai dar uma boa ajuda no rendimento do fundo. Aguardemos os próximos relatórios para a gente ver, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do CVBI são somente essas informações. Eu reforço, lá no relatório tem muito mais informações, caso você tenha interesse nesse fundo. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, canal Amo Dicas, e inscreva-se. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Muito obrigado a todos vocês. Vá também nas outras plataformas e siga a Amo Dicas, a Amo Invest, a Amo Fiagro. Siga, se inscreva, deixe um comentário lá para ajudar.
E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você achou do CVBI? Você gostou do portfólio? Você acha que dá para ter cotas desse fundo imobiliário? Você acha ele um bom fundo imobiliário? Eu sou cotista desse fundo, gosto muito, sou fã da VBI, acho um ótimo fundo, com exceção do DRE lá, que é meio ruim, né, a parte onde eles informam os valores, o restante é só elogios ao fundo e ao relatório dele. Então gosto bastante, acho um ótimo fundo, mas aí fica, entre aspas, né, a dica que eu sempre trago para vocês. Mesmo sendo um fundo que eu gosto muito, que eu acho um fundo muito bom, eu faço gestão de risco e não tenho alta exposição nele. Então, caso você queira ter qualquer ativo no seu portfólio, estipule limites para que você tenha um ativo e não se exponha em demasia de acordo com seus critérios. O fato de eu ter esse ativo, de eu gostar da gestora, de eu gostar do ativo, não significa que ele seja bom. E também não significa uma indicação de compra, venda ou indicação de ativos. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino. E se vocês também quiserem nos apoiar, ajuda muito, tá? Torne-se membro. 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês. Você ainda tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. E se você também quiser nos doar qualquer quantia, principalmente para a gente investir na carteira pública do canal, o nosso Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer doação ajuda muito o canal. Obrigado a todos vocês que colaboram. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!